E aí, pessoal? Prontos para desvendar as curiosidades surpreendentes sobre eletricidade do passado ao futuro? Já pararam para pensar como a eletricidade viaja da usina até a tomada, acendendo a luz e ligando a TV? É uma viagem incrível, mais rápida que um piscar de olhos, por fios que atravessam o país, levando a energia que move o nosso mundo. Mas a eletricidade vai muito além dos fios. Ela sempre esteve presente na natureza, nos raios que rasgam o céu em dias de chuva, por exemplo. Hoje, vamos mergulhar no mundo cheio de surpresas da eletricidade, desde o seu início até as maravilhas que ela reserva para o futuro. Preparem-se para uma aventura eletrizante, com histórias que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Nossa aventura começa muito antes das lâmpadas e dos celulares. A eletricidade, como a gente conhece, já era estudada séculos atrás, muito antes do Benjamin Franklin e sua pipa. É fácil pensar que ele descobriu a eletricidade naquele dia de tempestade, mas a história é muito mais antiga. Imaginem um mundo sem energia elétrica, iluminado apenas pelo sol, pela lua e pela fogueira. Era assim que nossos antepassados viviam, mas a eletricidade já estava lá. Nos relâmpagos que cruzavam os céus, nos choques que alguns peixes davam, até mesmo quando se esfregava um tecido de lã. O Franklin, na verdade, foi o primeiro a provar a ligação entre os raios e a eletricidade, abrindo um novo caminho para grandes descobertas. Ele fez uma pipa com um fio de metal e a soltou durante uma tempestade. Viu faíscas saltando do fio para uma chave que ele prendeu na linha. Essa experiência simples, mas um tanto quanto perigosa, mostrou que os raios eram, na verdade, descargas elétricas poderosas, abrindo caminho para entendermos a eletricidade como algo da natureza que podia ser controlada e utilizada. Agora, vamos dar um pulo no tempo e voltar para o nosso mundo moderno, um mundo iluminado pela eletricidade. Mas vocês já se perguntaram de onde vem toda essa energia que abastece nossas casas, cidades e indústrias? A maior parte da energia elétrica que usamos vem das usinas, verdadeiras obras de engenharia. Essas usinas são como fábricas de eletricidade, onde diferentes tipos de energia são transformadas em energia elétrica. Imaginem a força da água caindo de uma cachoeira, o vento girando as pás de um moinho, ou o calor intenso do fogo. Essas são apenas algumas das fontes de energia que podem gerar eletricidade. Nas usinas hidrelétricas, a força da água faz girar turbinas enormes, que, por sua vez, movimentam os geradores, máquinas que transformam energia mecânica em energia elétrica. As usinas eólicas usam a força do vento para girar as turbinas, enquanto as termoelétricas usam o calor para produzir vapor, que também faz girar as turbinas e os geradores. E todo esse processo, desde a produção da eletricidade na usina até a lâmpada da sua casa, acontece num piscar de olhos. Em segundos, a eletricidade percorre milhares de quilômetros através de uma rede enorme de fios, levando luz, calor e energia para milhões de pessoas. Pensem nisso na próxima vez que acenderem a luz. A energia que ilumina o seu quarto pode ter vindo de uma usina a quilômetros de distância. A natureza é realmente fantástica, e quando se trata de eletricidade, ela não decepciona. Enquanto a gente constrói usinas, algumas criaturas já nascem com a capacidade de gerar eletricidade. Imaginem um peixe que dá choque, um choque forte o suficiente para paralisar a presa na hora ou espantar um predador. Esse é o peixe elétrico, um verdadeiro mestre da eletricidade natural. E não é só um tipo, não. Existem vários peixes elétricos, cada um com seus órgãos elétricos especiais, capazes de gerar desde choques fraquinhos para se comunicar e se localizar, até choques poderosos para caçar e se defender. Esses órgãos são como se fossem baterias biológicas. Quando estimuladas, essas baterias descarregam todas juntas, criando um pulso elétrico que pode chegar a centenas de volts. O peixe elétrico mais famoso é o poraquê, da Amazônia, capaz de gerar um choque de até 600 volts, muito mais forte que a tomada da sua casa. Mas a eletricidade animal não para por aí.
O ornitorrinco, por exemplo, possui eletroreceptores, que são órgãos sensoriais que permitem que ele detecte os campos elétricos gerados por outros animais. É como se ele tivesse um sexto sentido. Essa capacidade permite que o ornitorrinco encontre suas presas, mesmo em águas escuras e turvas. Capítulo 4. Poucos espetáculos da natureza são tão incríveis e assustadores quanto um raio cortando o céu. Em um instante, o céu escuro se ilumina com uma descarga elétrica inimaginável. Os raios sempre fascinaram e assustaram a humanidade, e com razão. Eles são a maior prova da força da natureza, capazes de liberar uma quantidade absurda de energia em frações de segundo. Mas como essas descargas elétricas gigantescas se formam? Tudo começa com o movimento do ar dentro das nuvens de tempestade. Esse movimento causa colisões entre partículas de gelo e gotículas de água. Essas colisões geram eletricidade estática, com a parte de cima da nuvem ficando com carga positiva e a parte de baixo negativa. Quando a diferença entre essas cargas fica muito grande, acontece uma descarga elétrica, o raio. A temperatura de um raio pode chegar a absurdos 30.000 graus Celsius, 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Essa energia toda aquece o ar ao redor muito rápido, fazendo ele se expandir e criar uma onda de choque, o trovão. O trovão é o som dessa expansão, e como o som é mais lento que a luz, a gente vê o raio primeiro e só depois escuta o trovão. Capítulo 5. A eletricidade estática pode não ser tão impressionante quanto um raio, mas está presente no nosso dia a dia de maneiras curiosas e, às vezes, até chatas. Quem nunca levou um choquezinho ao tocar na maçaneta em um dia seco, ou ao tirar um casaco de lã? Esses choques são culpa da eletricidade estática, que se acumula em materiais isolantes, como cabelo, roupa de lã e até no nosso corpo. A eletricidade estática acontece quando cargas elétricas se acumulam em um lugar só. Normalmente, os materiais são neutros, ou seja, têm a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Mas quando a gente atrita dois materiais, os elétrons podem pular de um para o outro, criando um desequilíbrio. O material que perde elétrons fica com carga positiva, e o que ganha fica com carga negativa. Quando um objeto carregado eletrostaticamente encosta em outro com carga oposta, ou até em um neutro, rola uma descarga eletrostática, que é o choque que a gente sente. É como se fosse um ajuste para equilibrar as cargas. A eletricidade estática também explica outros mistérios da vida, como o cabelo arrepiado em dias secos, ou quando esfregamos um balão na cabeça. Nesses casos, as cargas elétricas iguais se repelem e os fios de cabelo se afastam uns dos outros. E aí, gostaram? A eletricidade é uma força e tanto que moldou o nosso mundo de maneiras incríveis. Da descoberta da sua natureza até a criação de tecnologias que iluminam nossas casas e conectam pessoas do mundo todo, a eletricidade impulsionou o progresso humano. Graças aos avanços no estudo da eletricidade, hoje vivemos em um mundo iluminado e conectado, com informações e tecnologias que nem imaginávamos algumas décadas atrás. Mas a jornada da eletricidade não termina aqui. Novas descobertas e tecnologias estão surgindo a todo momento, expandindo nosso conhecimento e nossa capacidade de usar essa força da natureza. Enquanto exploramos novas formas de gerar, armazenar e usar a eletricidade, podemos esperar um futuro ainda mais eletrizante, com avanços em áreas como energia renovável, carros elétricos, computação quântica e muito mais. Se vocês curtiram essas curiosidades e querem saber mais sobre o mundo da ciência e tecnologia, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima!